se é cheio do Espírito não tem depressão. Mas tem gente que a gente sabe que é consagrado, que é crente, e às vezes entra em depressão. Dalton Ricaldoni, como psicólogo, quando chega lá um pastor daqueles do poder, sabe, aquela pessoa que você sabe que tem Deus na vida dela, com depressão, como é que você aconselha, como é que você aborda um cidadão que passa por isso? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que saber é porque ele é um ser humano, né? A gente não pode achar que as pessoas, porque ela faz muita coisa, ela é um homem de Deus, ela também não tem a história de vida dela e não tem a dificuldade dela, né? A pessoa tem toda uma história de vida e isso atrapalha ou ajuda em vários pontos da vida dela. Então, ela pode ser uma pessoa, um excelente profissional em uma coisa. Meus clientes, por exemplo, são médicos, advogados, engenheiros, quer dizer, são pessoas extremamente competentes em várias áreas, e, no entanto, tem as dificuldades psicológicas deles em outras áreas. Então, assim, ou no sentido de saber utilizar melhor o potencial que eles têm. O que é o estopim para a depressão, Ronilson e Dalton? Tem algum estopim, assim, que é costumeiro? Ontem eu conversei com um professor na faculdade, estava lá, e ele estava falando que estava saindo da depressão. Ele tem uma decepção muito grande com relação ao doutorado dele. Houve um problema lá na banca e tudo, e essa decepção, essa perda gerou nele um processo depressivo. Esse negócio da perda tem a ver mesmo com depressão? Do meu ponto de vista, você colocou no início o seguinte, tem 3 tipos de depressão. A espiritual, a psicológica e a física. Na verdade, se a causa é psicológica, a cura é psicológica, como já dizia o Jung. Se a causa é física, a cura é física. Se ela é espiritual, a cura é espiritual. Mas uma coisa que eu percebo muito é o seguinte, a depressão vem primeiro de uma pessoa que elege uma coisa como sendo a mais importante da vida dela e o que se ela tiver, ela vai ser feliz. Primeiro, já no início dessa história já está uma imaturidade, porque se você eleger uma coisa como a mais importante, seja uma pessoa, seja alguma coisa, seja um título, alguma coisa assim, você já está hipervalorizando uma coisa. Já é uma atitude imatura. E uma coisa interessante que eu percebo na depressão, o grau de depressão de leve, moderado e profundo depende do nível de dependência emocional que a pessoa tem. Por exemplo, numa família, se morreu um pai ou uma mãe, vamos colocar, para ficar mais fácil, uns 5 filhos. Nem todos eles vão ter o mesmo nível de perda. Por causa do nível de relacionamento. Vai depender do nível de relacionamento, tanto de maturidade, quanto de dependência psicológica. Mas no caso, porque eu gosto muito desse trabalho que você faz com pessoas que têm medo de dirigir. A depressão pode influenciar, a pessoa pode, por não passar no exame, pode sentir depressiva e aí associa todo o processo de direção à depressão e fica uma coisa puxando a outra? Não existe uma causa assim, eu perdi a direção, não consegui tirar a carteira e fiquei depressivo. Existe um processo que vai desencadear esse sistema, né? Por exemplo, a pessoa ficou depressiva porque não tirou a carteira. Não, já tinha coisa atrás que contribuiu para que ela não tirasse a carteira. O não tirar a carteira talvez culminou, era uma esperança que ela tinha de querer, não, com a carteira eu vou sair, vou poder andar, vou poder trabalhar. Tem até a ver com o que o Dalton falou, essa questão de eleger algo. Então, nesse caso, a pessoa, ela pode ficar deprimida porque ela não tirou a carteira, mas essa depressão está... Tem raízes mais profundas. Na verdade, já vem pela imaturidade dela, de colocar, porque na verdade ela pensa, se eu tirar a carteira eu vou ter mais liberdade. Na verdade ela vai ter, mas muitas vezes não é só a liberdade de dirigir, de ir para onde ela precisar. É como se ela tivesse um ganho de qualidade muito grande e virasse uma pessoa melhor. E muitas vezes a dificuldade psicológica, só de hipervalorizar isso, ela já tem uma dificuldade de uma autoestima mais baixa. Você está falando, estou pensando de gente que casa, ou que fica, sabe aquela expectativa do casamento? Vou casar, e após casar, cai em depressão, porque percebeu que não... Eu acho que a expectativa foi muito maior do que... A idealização, você idealiza uma coisa, né? Por isso que eu falo com meus clientes que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Porque a vida pode ser muito boa se você souber viver na realidade. Sim. Agora, se você ilude, se você cria um castelo no ar ou um castelo na praia, ele vai acabar sendo destruído. Então, quanto maior a ilusão, maior a desilusão. Tem um caso bacana lá na clínica, é caso de fazer assim, um conto de fada, dá para escrever um livro. Uma cliente, ela tinha 16 anos de idade, a mãe dela proibiu, né, ela de namorar com o cara que ela amava. E desse dia para cá ela entrou em depressão. Nunca mais namorou,
nunca mais encontrou com o cara foi embora, foi para a Europa, casou, foi para lá, e ela então foi desenvolvendo isso, essa tristeza. Mas aos 50 anos de idade, ela já estava com 50 anos de idade, quando a mãe faleceu, porque ela então tentou fazer de tudo para agradar a mãe, para retomar a alegria, né? E fazer esse ganho com a mãe falece, aí com 50 anos de idade, ela era virgem, ela queria tirar carteira, ela queria falar inglês, francês, um monte de coisa, queria fazer tudo que ela não pôde fazer durante a vida inteira. Dos 16 aos 50? E ela não conseguia passar no exame médico psicotécnico. Olha. Ela não passava de jeito nenhum. Aí trabalhamos, durante 6 meses nós trabalhamos com ela. Aí nesse período que nós trabalhamos, aliviando a história da vida dela de 50 anos, quem que volta da Europa? O ex-namorado. O ex-namorado volta da Europa e ela queria casar e queria arrumar alguém para tirar a virgindade dela. O que aconteceu? Ela segurou 50 anos. Esse camarada fica viúvo lá na Europa, vem para cá, encontra com ela, casa e leva ela para a Europa. Olha só. Ou seja, acabou a depressão, né? É. Acabou tudo. Ganhou uma alegria. Então a gente vê assim, tem coisas em nossas vidas que elas contribuem. Até a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No caso dela, ela teve vamos chamar um desfecho mais feliz, que muitas vezes não se acontece na realidade. Agora, para sair de uma depressão, você tem que elaborar o luto, porque na verdade, quando você perde, você elabora o luto e depois ressignifica a vida. Porque a vida não acaba ali, ela vai ter que ser ressignificada. Mas você não tem como ressignificar a vida antes de elaborar o luto. A pessoa tem que trabalhar o luto, tem que trabalhar aquilo. Na hora que ela ficar melhor, ela consegue. Porque enquanto ela não trabalhar o luto profundamente, porque é uma coisa interessante em termos de luto, no sentido geral do termo mais específico, eu encontro cliente que o pai ou a mãe morreram há 10, 20, 30 anos e ela está presa no processo. Essa questão da ressignificação é muito importante. Inclusive, nós temos uma colega aqui que trabalha com a gente, né, que venceu um processo sério de depressão. Vamos ver o que aconteceu com ela, com a Michele. Deixar de ver o mundo colorido e passar a enxergar tudo acinzentado, sem brilho, sem graça, sem vida. Tristeza, angústia, irritabilidade, ansiedade, falta de apetite ou apetite exagerado são alguns dos indícios da depressão que, segundo o IBGE, atinge 11 milhões de brasileiros. A Michele já está curada, mas vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência. Michele, conta pra gente quando foi que você descobriu, quando recebeu esse diagnóstico da depressão. Então, Regiane, eu já vim apresentando alguns sintomas há muito tempo, na verdade, né? Quais sintomas? Eu me considerava uma pessoa muito triste. E as pessoas falavam, você traça a sua personalidade, melancolia. E eu encarava dessa forma. Mas depois de algumas situações que eu vivi, eu notei que esses sintomas foram se acentuando. Essa melancolia deixou de ser só um traço de personalidade e me colocou na cama. Então, eu não conseguia mais ver graça em nada, não gostava mais de fazer as coisas que eu tinha costume de fazer. Ficava muito cansado o tempo todo, queria dormir o tempo todo. O mais comum ao redor da gente é que a gente ouvir que a gente está com frescura, você tem que levantar, cadê sua fé? Não é bem por aí, porque realmente a gente não consegue sair do lugar. Está me dizendo então que no meio cristão, a Michele é evangélica, o preconceito é muito grande? Eu notei principalmente, né, entre as pessoas, né, da igreja, esse preconceito, na verdade, falta de conhecimento da doença, né, e muitas vezes isso é levado como falta de fé. Você teve alguma outra doença em decorrência da depressão? Então, durante o tratamento, foram diagnosticados alguns sintomas leves de transtorno obsessivo compulsivo, porque eu passei a ter uns comportamentos repetitivos que, de fato, me desestabilizavam. Não era aquela coisa, deixa eu trancar a porta 2 vezes. Era uma coisa doentia, tanto que isso afetava meu sono. Então, durante a madrugada, eu tinha comportamentos que eu não conseguia parar. E quando eu tentava parar esses comportamentos, eu sentia taquicardia e ânsia de vômito. E esse processo durou quanto tempo? Então, de tratamento, né, eu acabei fazendo terapia, depois eu fui para a Estância da Lagoinha, onde eles fazem programas como Moriá, tem alguns programas na igreja, né, e eu fiquei lá durante um tempo, seguindo terapia, mas medicação. Eu recebi alta com 1 ano e meio, mais ou menos,
de tratamento. Hoje, curada, né? Qual que é o balanço que você faz desse período, né? Que você viveu, né? Das pessoas que estavam ao seu redor? É importante o apoio, especialmente da família, dos amigos? O que é fundamental para quem está nos acompanhando e também está passando por esse momento? As pessoas não querem estar como elas estão, ao contrário do que muitos pensam. Essa pessoa está fazendo isso para chamar atenção. Não é isso. Elas não querem estar como estão, mas elas também não têm força, às vezes, para procurar um profissional, não sabem como chegar. E o que mais se escuta, né, é que, poxa, falta um pouquinho de força de vontade aí, não é assim. Então a pessoa com essa doença precisa de alguém que realmente pegue na mão, se necessário vai lá e tira da cama e vão procurar um profissional, né, porque a doença pode levar a resultados muito piores que a própria doença. Tem gente que tira a própria vida, como eu cheguei a pensar em fazer. Uau, que testemunho legal. A Michelinha é uma profissional competentíssima, cuida da nossa web aqui. E eu não conhecia toda essa história da Michele, não. Muito interessante. E ela falou da série de questões. Eu gostaria que vocês explorassem isso. Ela falou da perspectiva das pessoas ficarem julgando. Levanta, sai da cama. Ela usou até um termo, isso é frescura. Isso é muito comum, né, Ronilson? A igreja, a gente costuma dizer assim que é o único exército em que ela mata os seus soldados, né? Ou seja, no sentido que eu estou falando, no sentido ao invés de apoiar, agora falou ali, ó, isso é frescura, crente não tem esse negócio não, a depressão não é de Deus, que é a coisa toda. E a pessoa vai se sentir, poxa, então eu estou assim, em pecado, né? Porque eu estou deprimida, eu sou crente, eu sou serva, eu busco de Deus, eu oro e estou assim, né? E pior que assim, fora a autoavaliação, você tem a heteroavaliação, quer dizer, as pessoas não dão força. Isso gera, você está comentando, Dalton, comorbidades, né? A pessoa, além da depressão, ela desenvolve outros problemas. Como ela colocou ali o toque, né? O toque é uma outra questão que está separado da depressão, mas acaba que gera uma porção das... Que descompensa, né? Elas acabam gerando, ela entrou no toque como uma forma de tentar controlar a situação. O toque é um sistema de você tentar cria um ritual para que se você fizer aquilo tudo certinho, não vai dar nada errado. E quando você não consegue cumprir o ritual inteiro, você tem que voltar lá atrás e aí ela fica presa num sistema. Até as manias de perseguição também, o olhar do outro. A pessoa ela começa a sair de si e ela preocupa demais com o outro, né? Esse toque leva a pessoa, então, a ela ficar focada no outro e não nela mesma. Então, o que acontece? Ela começa a aumentar esse grau de ansiedade dentro dela e ela acaba ficando pior. Se você quer mandar perguntas para a gente, né, o papo está muito gostoso com o Ronilson Dalton aqui, você pode mandar para o nosso WhatsApp. Estou aqui esperando a sua mensagem no 31 98402 9756. 31 98402 9756. Estamos conversando sobre depressão com Dalton Ricaldoni, psicólogo, e o pastor Ronilson Lopes. E ela falou da questão interessante do sono, ficar na cama. Dalton, isso é voluntário? É mais forte que a pessoa? Como é que é isso, Dalton? É mais forte do que a pessoa. Agora, uma coisa interessante que eu queria voltar é essa ideia de que a gente lida com as pessoas como se todo mundo fosse igual. Mesmo dentro da igreja, as pessoas também são seres humanos e cada um tem uma história de vida. E muitas vezes a história de vida das pessoas, eu falo que é um privilégio você poder sentar na frente de uma pessoa e entrar profundamente na história de vida dela. Quando você entra na história de vida dela, aí você sabe de onde ela veio e o que ela chegou para chegar dessa forma. Exatamente. Por isso que as pessoas têm que desenvolver isso, elas têm que caminhar para frente. E muitas vezes nós, pastores, né, que muitas das vezes não têm o conhecimento da psicologia, vamos dizer assim. Eu sou psicólogo, mas existem colegas que não têm o conhecimento. Então é louvável que leve essa pessoa, encaminhe essa pessoa, para que essa pessoa tenha esse auxílio, né, bem da psicologia, para ajudar. Tem coisa que é estrutural, não é espiritual, né? Tem coisa que é lá na estrutura e pode estar misturado o espiritual junto também. Então, se o camarada tem essa arte de poder ajudar a pessoa a voltar um pouco, como o doutor disse aqui agora, é voltar naquilo que vai dar uma nova forma, uma nova roupa, uma nova roupagem, que é a ressignificação. Fazer com que a pessoa ela elabore esse seu luto. O luto não quer dizer só da morte, é a própria estrutura da pessoa, de uma perda de qualquer outra coisa. Ela falou de Moriá, por exemplo, né, a Estância Paraíso, que é um dos ministérios da Lagoinha. Ir para esse tipo de local, qual que é o valor que tem? No meu ponto de vista, né, como psicólogo e como um cristão,
É claro que eu falo que Deus, até falo, eu falo que Deus é meu sócio. Eu faço, era para ele fazer 90% do serviço e eu fazer 10%. Como ele me ajuda, ele faz 95%, eu faço 5%. Então eu acredito no poder de Deus de resolver coisas. Na verdade, a busca de um lugar como Moriá é principalmente, além do trabalho psicológico que as pessoas fazem, da capacidade de Deus. Quer dizer, Deus faz cura interior. Deus levantou uma pessoa que tinha muitos anos que era paralítico. Se você fizer isso pela fisioterapia, você não consegue, fala, levanta e anda. A pessoa levanta e anda. Então, Deus tem poder para fazer isso. Então, é uma forma de que Deus curar as pessoas e trabalhar. Eu falo que Deus é a autoridade universal em ser humano. Ele que criou o ser humano. Nós somos ser humano ajudando o ser humano. Então, se ele resolver um problema, como diz, agindo Deus, ninguém impede. Agora, a crença, só para a crença, a fé que a pessoa tem, seja ela em quem for, uma crença, ajuda a pessoa a sair do quadro que ela está, porque ela acredita que vai. Porque muitas as patologias, todas elas estão focadas ao quê? A um afeto e um desafeto. Então, se a pessoa ela tem uma busca em Deus e ela sabe que algo superior pode mudar a história dela e ela então começa a mudar a forma de pensar, começa a viver o que a Escritura diz, ler a palavra, buscar. Depressão é uma ação demoníaca ou uma doença natural? Eis a questão. Olha, teve um dia que o negócio ficou feio no debate, viu? Porque tinha um pastor que falava que se entrou no culto que ele está pregando com depressão, a pessoa sai sem depressão, porque depressão é espiritual. E aí, o que vocês pensam? Não, que ela pode até sair sem depressão e Deus pode curá-la, mas a depressão realmente é uma doença, né? Agora, é aquilo que eu te falo, como são essas três dimensões, o espírito, a alma e o corpo, elas são o que acontece em uma repercute na outra. Eu acredito, muitas vezes, que alguém pode ter uma depressão por uma questão espiritual, sim. Eu já lidei com clientes que eu falo que eles têm uma história espiritual bem complicada e é diferente. Quando o aspecto espiritual é predominante, a pessoa não caminha do mesmo jeito. Então, realmente tem um aspecto espiritual, sim. Mas tem um aspecto ou é espiritual? Não. Se tiver fé, cura a depressão? A questão é essa. Por isso que eu falo que existem três motivos: o espiritual, o psicológico e o físico. Quando a gente pega assim, é demônio, é estrutural, a gente não pode espiritualizar as coisas como deve ser feito, como é demônio, vou expulsar. Tudo bem, você pode expulsar o demônio, mas se a causa, porque é como remédio, é sintoma, né? A depressão está como sintoma, pode ser uma coisa demoníaca? Pode. Vai expulsar o demônio? Vai. Mas se existe nela ainda um ponto de contato, que a gente chama de gatilho na psicologia, se existe um ponto de contato, vai voltar a depressão de novo. Ele pode expulsar ali na hora, e não significa que depois que a pessoa sair dali, ela não volte a ficar deprimida. Vamos tirar a depressão fora, vamos pensar assim, ó. Quando você faz um apelo na igreja lá, quem está com depressão, quem está com ansiedade, vem aqui à frente, aí você vai. Todo mundo vai lá na frente, a igreja toda vai lá na frente. Aí você ora, as pessoas voltam para os seus lugares. Aí à noite, o culto com as mesmas pessoas. Se o pastor fizer o apelo de novo, as mesmas pessoas vão lá na frente. Foi curado ou não foi? Eu fui para Moriá, fiquei na Moriá, igual a Michele ficou lá. Foi curado? Foi. Mas se ela não vigiar, se a gente não vigia, a gente volta a ter problemas de novo. Né? Então a gente precisa entender que existe em nós, como o Dalton disse aqui, o corpo, a alma, o espírito, nós temos depressões nessas áreas, então nós temos que trabalhar essas áreas. Mas a pessoa não precisa pensar assim, se eu estou com depressão, que eu estou mal espiritualmente. Não, a depressão é uma doença e a medicação é fundamental. Como você falou a respeito de ficar na cama, uma pessoa não sai da depressão, mesmo que ela seja predominantemente psicológica, a causa seja psicológica, o remédio é fundamental, o medicamento é fundamental, porque ele vai levantar o humor da pessoa. Porque por isso, química, isso aí. Por isso, a química, mesmo que existe uma causa psicológica por isso, atrás disso, a química vai levantar o humor dela. Da mesma forma que uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, precisa de um remédio. Mas ela levanta o humor dela, mas esquecendo que ela tem que trabalhar a causa. Porque o remédio, a medicação vai trabalhar o sintoma. Mas ela está com um sintoma aqui, ela toma um remedinho, fica beleza, tranquila, aí vem a causa de novo, toma um remedinho de novo, aí vira que só vai ser... Você falou de pessoa ansiosa, Dalton. A nossa ouvinte Graziele, nossa telespectadora Graziele, ela fala assim, boa tarde, gostaria de saber o que tem ansiedade a ver com depressão.
né? O que fazer para controlar e acabar com a depressão? Há uma relação direta, ansiedade e depressão? Essas comorbidades, essas coisas que são juntas, mas são duas coisas diferentes. A depressão é uma coisa, a ansiedade é outra. Agora que elas podem estar juntas no mesmo lugar, ansiedade, na minha forma mais simples de colocar isso, é insegurança. Quanto mais inseguro, mais ansioso. Quanto mais seguro, menos ansioso. Agora, existem vários motivos para isso, e muitas vezes isso vem na história de vida. Agora, uma coisa importante que eu quero colocar sobre esses três níveis, o espiritual, o psicológico e o físico, é o diagnóstico diferencial. Quando você tem experiência, você consegue perceber se é uma coisa ou a outra, mas isso trabalhando com o cliente e verificando. Não tem jeito de você olhar para uma pessoa e simplesmente falar, é isso. Você tem que ter tempo trabalhando. Agora nós sabemos que o inimigo ele vai aproveitar a situação, né? E aí a pessoa vai, então, se afundar mais ainda. Se a pessoa, igual a gente falou aqui, ó, se a pessoa tem uma fé e ela acredita no Deus, ela acredita que Deus pode ajudá-la, então ela vai procurar o caminho certo. Ela vai procurar a libertação na parte espiritual e também vai ver a causa dessa situação, o que está acontecendo para que ela não venha. Porque senão ela fala assim, ah, Deus me curou, Deus me libertou e eu continuo assim, aí ela começa a pôr em xeque até a fé dela, ou até mesmo o poder de Deus na vida dela. Deus não quis me curar, Deus não quis me libertar. E também tem o grau dessa mudança, né? Porque eu falo que uma coisa interessante que eu já vi, quando uma pessoa converte, o que eu chamo de uma conversão genuína, entendendo que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus como Senhor e Salvador, essa é a conversão genuína profunda. Eu já tive experiência com clientes, que ele contando a história dele, eu falei, como é que você melhorou? O que aconteceu? Você já fez terapia? Ela falou, não, eu converti. Quando a pessoa realmente converte de verdade, ela tem uma experiência de ser amada, de ser perdoada, ela melhora um nível, ela melhora. Agora, não significa que muitas outras coisas precisam ser trabalhadas posteriormente, mas que ela tem um ganho de qualidade, sim. Essas coisas podem melhorar um aspecto, mas não ir na profundidade. Eu gosto de trabalhar com uma psicologia mais profunda, eu gosto de ir até o fim das coisas. Inclusive, se for o caso da medicação e ela tiver um efeito secundário, já que a causa é psicológica, eu quero ir até o fim para que o remédio saia. Para que, quando, por exemplo, eu trabalho muito com, você deve conhecer o Ismael Sobrinho, o doutor Ismael Sobrinho, um psiquiatra, a gente trabalha muito, eu encaminho cliente para ele e ele para mim. Então, na medida que ele percebe que o cliente está melhorando, ele vem reduzindo a medicação. Mas ele vai para a psicoterapia. E na medida que eu percebo que o cliente, por algum motivo, ficou mais deprimido, eu sugiro que ele retorne lá, se ele já é cliente dele, ou se ele não é, para que ele coloque a medicação, até para que você trabalhe as pessoas até elas chegarem lá. Pensando em pessoas assim espirituais deprimidas, a nossa querida Elaine de Poços de Caldas mandou pelo nosso WhatsApp, que é o 984029756, 984029756, ela mandou a seguinte questão. O profeta Elias, aquilo que ele passou lá no texto, na caverna, aquilo a gente pode escrever como depressão? Muitos dos pregadores colocam como a depressão de Elias, né? Ele diante de uma vitória, aí diante de uma ameaça do outro lado, ele já ficou com medo e foi se refugiar, né? Mas a gente vê que quando ele estava lá dentro, a gente percebe na palavra que ele estava esperando algum movimento de Deus, né? Alguma resposta de Deus, e muitas vezes o que Deus fez? No silêncio trabalhou com ele. Então, muitas das vezes, quando a pessoa está com depressão, ela precisa ouvir a Deus. Ela precisa perceber que Deus está com ela, que precisa ter esse respaldo bíblico para que ela possa sair daquela situação. E muitas das vezes a pessoa ela quer procurar no fogo, vou num culto ali de profecia, a pessoa fica mais deprimida ainda, porque a pessoa dá uma profetada lá e não acontece com ela, ela fica mais ainda com dificuldade. E uma coisa interessante é essa relação com Deus. Eu falo que a relação de você crescer espiritualmente é você aprender progressivamente a depender de Deus. Só que tem um detalhe. Existe um excesso de dependência de Deus, no sentido em que você acha que Deus tem que fazer a sua parte. Então, sim, muitas vezes as pessoas acham, porque elas são crentes e Deus é Deus, e Deus pode todas as coisas, que Deus vai fazer tudo. Então, muitas vezes tem a parte de buscar, a parte de fazer. Uma pessoa muito passiva, que mesmo que ela chegar perto de mim, eu for fazer o trabalho psicológico com ela, se ela não fizer a parte dela, eu não tenho como fazer a minha. É interessante que em psicologia a gente não chama normalmente de paciente, a gente lida com o termo cliente. Por quê? Porque a pessoa tem que ter uma atitude muito mais ativa. Eu vou ajudá-la
mas eu não vou resolver para ela. Da mesma forma que Deus também faz isso. Então, muitas vezes o crente, ele acaba decepcionando com Deus, é uma coisa que eu tenho visto, porque ele espera que Deus resolva determinadas coisas. Primeiro, que ele não vai resolver tudo. Segundo, que tem coisa que você tem que levantar. Eu falo que Deus abre a porta, mas você tem que entrar na porta. A gente vive a cultura da terceirização de tudo, né, Dalton? Você terceiriza até a resolução dos seus problemas. Para Deus. Para Deus. Ele vai participar, mas ele tem um trabalho de cooperação, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. É porque você fez o ninho que você deixou. Deixou. Então, essa é a estrutura que precisamos entender. Nós passamos por problemas, dificuldades, todos nós temos. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade, quem que não passou por um período de depressão, seja ela num nível mais alto ou menorzinho, ou seja, nós precisamos aprender a viver na dependência, como ele falou assim, de Deus, mas sabendo que Deus também permite que você passe por situações para você crescer. Sim. Ou vou ficar lá de braço cruzado esperando que as coisas aconteçam. Não, se você não fizer a sua parte, eu falo que Deus abre uma porta de emprego para você, mas ele não vai mandar um clone seu, um anjo que materializado para trabalhar para você e o dinheiro cair na sua conta. Você usa aqui, o anjo trabalha lá. Perfeito. É você que vai entrar na porta e Gente, nós estamos recebendo aqui mensagens muito legal, né? No nosso WhatsApp, 984029756, do Brasil inteiro. Tem gente do Maranhão. Quem está mandando aqui, deixa eu ver, o Patrick, né, que é de Coroatá, no Maranhão. Não é? E ele até pergunta sobre estatísticas, se a gente tem estatísticas aí sobre o número de casos de depressão e o número de pessoas que são libertas. A nossa querida Magda é de Itaberaba, na Bahia, Maranhão, Bahia, olha que legal. A Magda diz que completou 30 anos, ainda mora com os pais, ela é solteira, é cristã, é da Assembleia de Deus, e ela sofre desde a infância com alguns traumas, não é? E está refletindo na vida dela. Ela queria saber, né, o que ela pode fazer por isso. Trauma de infância, como a Magda passa aqui, é fator de depressão? É causa de depressão? Na verdade, gera muitas vezes uma autoestima baixa, gera várias coisas que elas vão aumentando com o tempo. Eu falo que o tempo, ele não cura, mas o tempo aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior. Por isso que as pessoas levam 30, 40 anos, muitas vezes, para chegar numa terapia, porque elas vão tentando resolver sozinhas. E a vida vai passando, é como se fosse uma bola de neve descendo uma montanha, que ela aumenta de volume, de velocidade. Chega uma hora que ela chega num ponto em que ela não consegue resolver sozinha. Então, quanto mais cedo se resolver essas dificuldades, menos problemas se tem lá na frente. E aí elas vão acumulando. E as pessoas normalmente crescem muitas vezes com uma autoestima muito baixa. Sim. E elas não merecem. Por isso que eu falei que muitas vezes os crentes que eu lido com eles normalmente são crentes muito bons, crentes que querem fazer as coisas direito. O que eu percebo é que muitas vezes eles não sabem receber a bênção. Por isso que eu falo que o meu cliente vai lá para eu ajudá-lo a não atrapalhar Deus, a abençoá-lo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe receber. Uma coisa é eu querer te dar uma coisa, você fala, não, obrigado. Quer dizer, é mais ou menos isso. A pessoa tem que saber ganhar. E interessante que eu falo também, que eu já vi muito, que o versículo que fala que ama ao próximo como a ti mesmo, ele é corretíssimo, até porque a maioria das pessoas amam mais do que a si mesmo do que os outros. Mas eu falo que eu já percebi que tem gente que tem que aprender a amar a si mesmo como ele ama o próximo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? E tem gente que hipervaloriza o próximo, buscando um reconhecimento que ele não vai conseguir. Ele tem que aprender, aí ele tem que aprender a amar ele próprio para ele caminhar para frente. Ele fala de estatística, a revista Veja, ela trouxe cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, ela sofre com depressão. Meu Deus. E no Brasil, uma em cada 10 tem problema de depressão. E quando fala depressão, é depressão mesmo, não é aquela coisinha levinha que a pessoa, não, é depressão. Mas qual é a diferença de depressão para um desânimo, assim? O desânimo Como é que eu sei que eu estou desanimado ou não estou deprimido? Desanimar é você, por exemplo, a depressão em si. O desânimo vem muitos outros sintomas junto com a depressão. O desânimo que deixa você deitado, caído, prostrado, você não dá conta de fazer nada. Você gosta de jogar um futebol, você não quer jogar futebol. Você está desanimado, você está cansado, tem outros fatores por trás. Mas a vida fica cinza, como diz a moça lá. Quando é uma depressão, esse desânimo passa assim, você não quer fazer nada de qualquer forma mesmo. Nada você começa a desinvestir da vida. Você começa a não ter ânimo para fazer aquilo. Para que eu vou fazer aquilo se aquilo não vai dar certo, eu já não quero fazer. Mas não vê resultado, a pessoa não acha resultado. O discurso de morte, engraçado, antes de vir para cá, eu estava na faculdade, e eu estava trabalhando com Durkheim do século XIX, ele fala sobre suicídio.
E ele tem um texto interessante que ele fala o seguinte: a pessoa que fica falando que não quer mais viver, você tem que levar a sério, porque ela está querendo abandonar a vida. Ele fala que é o perigo do suicídio. Uma pessoa muito deprimida, ela às vezes fala que a vida não faz mais sentido. É para levar isso a sério? Durkheim estava com razão ou não? Se a depressão, como se trabalha com a depressão leve, moderada e mais profunda. Mais grave. À medida que ela aprofunda mesmo, a vida perde a graça totalmente. Então parece que ela perde o sentido da vida. Eu tive um paciente, por isso que você ressignifica a vida. Porque a vida perde realmente o sentido. Mas você não pode minimizar quando a pessoa fala, então, que... Você tem que... Por isso... É um sinal. Eu tive um cliente que ele teve um problema seríssimo de depressão. Nós tratamos a depressão dele. Foi muito bom, ele bebia muito, parou de beber, mudou a história da vida dele. Só que ainda ficou alguns gatilhos do passado, coisa dele era estrutural com a mãe, o pai, coisa lá de trás. Só que ele ainda ficou assim... dependente, né, daquela situação do passado. 2 anos depois ele volta a beber e volta pior. E aí ele sempre falando em suicídio, chega um momento que ele realmente suicidou. Suicidou. Tem que ter uma atenção, uma medicação. Tem que ter medicação para sair. E é isso que eu falo, por exemplo. Eu gosto de ir até no fundo. Sim. Porque muitas vezes você melhora a condição da pessoa. Mas você melhora, mas você não tirou a base do negócio. Na verdade, você tem uma história. Eu acho interessante, a minha percepção ao longo desses anos atendendo, eu falo que a criança que você foi está ali dentro. As questões emocionais, elas vêm todas da infância. Todas por quê? Porque a criança vive num contexto muito emocional e a racionalidade dela é muito precária. Ela não consegue elaborar. Quando ela está diante de uma angústia, ela deleta aquilo da consciência. Então, o famoso não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu deleto da consciência, mas isso fica na minha memória inconsciente. E vem também que eu nasci assim, você sempre é assim, síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim, eu sou assim. E esse registro fica separado da consciência, porque a terapia consiste, principalmente na visão psicanalítica, é trazer aquilo para fora, para a consciência, para você elaborar. Sim. Na medida que ela fica inconsciente, ela funciona no automático. Na medida que a emoção sobe muito, ela liga isso, como se fosse um turbo. E a pessoa fica. Então, quer dizer, se você não for lá no fundo para trabalhar essas coisas, você melhora essa história. Você melhora a qualidade de vida, mas você não resolve tudo. E o remédio é importante e realmente as pessoas são, sem uma medicação, são capazes de fazer isso, porque ela acha que é a solução para a vida dela, que na verdade não é. A Jaqueline é nossa telespectadora de Goiás, estamos aqui no Brasil inteiro, gente do Rio, de Goiás. A Jaqueline pergunta o seguinte: depressão e síndrome de pânico, qual que é a diferença? Porque a síndrome de pânico é horrível, né? Pessoas que têm isso, o corpo gela, a pessoa perde a sensação de bem-estar, ela acha que vai morrer. São diferentes. Bem diferentes. A síndrome de pânico está ligado mais à ansiedade. E é um nível de ansiedade altíssimo, né? É um nível entre essas doenças ligadas à ansiedade, esses transtornos, é o mais alto deles. Porque é como se a pessoa fosse realmente morrer fisicamente, ela tem todos os sintomas, mas eles são emocionais por causa da insegurança. Eu tratei um cliente com síndrome do pânico. Quando ele chegou para mim, ele já tinha 6 anos que ele estava nesse processo, ele não saía do bairro dele, ele não saía de carro com ninguém. E aí é que eu te falo, a gente vai trabalhando essas coisas. Eu voltei na história de vida dele, ele tinha uma questão com a dinâmica do pai com a mãe, essa briga que ele assistia praticamente todo dia, e ele se tornou uma pessoa insegura. E ele já foi aumentando essa insegurança. Por isso que as coisas não são de uma hora para outra. E é interessante que muitas vezes na infância uma coisa some, né? Se você passar pelas fases, depois ela volta na adolescência ou volta na idade adulta. Freud fala do retorno do recalcado. Aquilo que recalcou lá atrás, a pessoa, ela sobreviveu. Ela passou por aquele processo, ela deu conta, mas como se ela crescesse, a criança dela continuasse ainda naquele estágio, né, de pânico, ou de medo. E quando ela chega na fase adulta, aí isso retorna. Tudo. Aí esse problema retorna em algum sintoma na fase adulta. Pode ser no medo, pode ser no pânico, pode ser no dirigir, pode ser na depressão também. Então são vários fatores que ocorrem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.